Olá, boa noite. A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul divulgou hoje a extensão da vacinação por idade nesta semana no município. No sábado, dia 12, 11 pontos de vacinação estarão abertos para a aplicação da vacina contra a Covid-19. As UBSs dos bairros Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário, e as 4 unidades básicas vacinadoras, nos bairros Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada. A extensão contempla pessoas com 55 anos ou mais, que poderão, então, ser atendidas no sábado. Nesta sexta-feira, será a vez do público com 56 anos ou mais. No sábado, então, o recuo para 55 anos. As unidades estarão abertas das 8h30 às 14 horas e é obrigatório apresentar documento oficial com foto, CPF ou o cartão SUS. Com relação ao plano de concessão de rodovias apresentado ontem, quarta-feira, pelo Governo do Estado, conforme informação que trouxemos hoje pela manhã, no Bitcom Bom Dia, o governo planeja a instalação de 4 novas praças de pedágio na região. Os locais em estudo, em cogitação, são a RS 446, entre Carlos Barbosa e São Vedelino, a 122 entre Farroupilha e São Vedelino, outro ponto da 122 em Antônio Prado, e a transferência do pedágio de Portão para o quilômetro 22,5 na 122 em Bom Princípio. Além desses 4 novas praças, os pedágios hoje existentes em Flores da Cunha, Gramado e São Francisco de Paula, que são operados pela empresa Gaúcha de Rodovias, EGR, serão mantidos. Os locais ainda serão discutidos com audiências públicas, participação das comunidades e lideranças no mês de junho, sendo que os contratos, o edital para a contratação das empresas que virão a explorar a concessão de rodovias será lançado em setembro, com o leilão em dezembro. Com relação às tarifas, o pedágio terá cálculo inicial, o valor de saída de R$ 3,00, calculado conforme cada circunstância, cada praça, mas ela só poderá ser cobrada a tarifa de pedágio depois de 1 ano do contrato, em 2023, portanto, já que os contratos passam a vigir a partir de maio de 2022. O plano também contempla que nos 5 primeiros anos de concessão, as empresas ou consórcios mantenedores das rodovias deverão investir em obras de ampliação, duplicação, e estão definidos alguns desses trechos já previamente no contrato na região, como a duplicação da RS 122 entre Farroupilha e São Vendelino, no contorno de Caxias do Sul, na mesma rodovia, e a RS 453, recebendo terceira faixa na saída para Porto Alegre e a rótula de Caravaggio em Farroupilha, e depois a duplicação completa, então, entre Farroupilha e Bento Gonçalves. Trechos aí, então, de grande importância e reivindicados há muito tempo pelo empresariado da região, pelos usuários em geral, tanto o trecho de Farroupilha a Porto Alegre, a São Vedelino, no caminho para Porto Alegre, o principal acesso da região a Porto Alegre, como o trecho de Farroupilha a Bento Gonçalves e a 122 no entorno de Caxias do Sul. Outra duplicação entre Bento Gonçalves e Garibaldi, também uma via de grande escoamento de produção. Já aqui em Caxias do Sul foi assinada na manhã desta quinta a ordem de início de execução das obras de infraestrutura da Rua João da Costa, que compõe um trecho da chamada Radial Sudoeste. A responsabilidade da obra é da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e os trabalhos serão executados pela Codeca. O prazo de conclusão é de 240 dias e o investimento de R$ 3.400.000. São 12 mil metros quadrados de obra, de pavimentação, de construção dessa radial, que já tem um primeiro trecho iniciado. Segundo o Executivo Municipal, esse trecho contribuirá com o desafogamento do trânsito no sul e oeste da cidade. Quem transitar pela rua Benjamin Custódio Oliveira poderá, com esta nova via, acessar a região do bairro São Caetano pela radial, sem precisar, portanto, passar pela Perimetral Sul ou pela Avenida Bom Pastor, hoje atualmente
utilizadas nessa região e com um fluxo bastante intenso sobrecarregado. E em nível federal, a CPI da Covid hoje os senadores aprovaram a quebra do sigilo bancário e telefônico dos ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, dos ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, sigilos telefônico e telemático, bancário não, que são alvos de transferência de dados da secretaria também. A secretária do Ministério da Saúde também, Mayra Pinheiro, o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, e o empresário Carlos Wieser e o virologista Paulo Zanotto. Esses foram, então, as pessoas que terão o sigilo telefônico quebrado. Os dois últimos, Wieser e Zanotto, apontados como integrantes do chamado gabinete paralelo, que orienta a Presidência da República em relações de enfrentamento à pandemia. A medida, segundo os senadores requerentes, visa a coleta de dados para prosseguimento das investigações, principalmente sobre dois fatores: a não compra de vacinas pelo Ministério da Saúde no final de 2020, após ter sido anunciada a compra de um lote de 70 milhões de doses da Pfizer e de uma negociação para produção e compra da Coronavac pelo Instituto Butantan em São Paulo, e também a situação do colapso da saúde pública em Manaus, onde houve, além de superlotação de hospitais, falta de insumos e, inclusive, o não recebimento de oxigênio doado, no caso, pela Venezuela, e outras providências de insumos, como kits de intubação, que permitiria o atendimento dos pacientes de UTI, que, além de haver uma explosão de casos naquela ocasião, uma hipercontaminação, faltou não apenas vagas nos hospitais, mas como recursos médicos clínicos para atender quem estivesse internado. Segundo os senadores, então, essa medida visa apurar mais dados para investigar responsabilidades sobre essas situações. Estes foram os principais destaques do jornalismo geral nesta quarta-feira, 10 de junho. Estas e outras informações serão ampliadas amanhã no Bitcom Bom Dia, o web jornal diário da Bitcom TV, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre das 7 às 9 da manhã. Uma boa noite a todos e até lá.